O primeiro que nós vamos ver é um método bastante simples, chamado de seleção, ou seleção em troca. Em inglês é o select sort. A ideia é muito simples. Você tem um vetor, você vai selecionar lá dentro do vetor qual o elemento que deve ficar na posição 1, ou seja, o menor de todos. Aí depois que você encontra esse elemento, você quer colocá-lo na posição 1, mas na posição 1 já tinha alguma coisa que a gente não pode perder, né? A gente não pode perder nenhum dos elementos. Então o que a gente faz? A gente troca de posição. A gente pega esse que foi o menor de todos e troca com a posição 1. Bom, então a posição 1 do vetor já fica com o elemento que vai estar na posição final. Bom, e o que é preciso fazer agora? Ordenar a parte do vetor de 2 para frente, da posição 2 para frente. O que se faz, gente? Vamos selecionar qual que é o menor, qual elemento entre todos que tem de 2 até n. Vamos achar qual que é o menor e trocar com a posição 2. Bom, e vamos fazendo assim até selecionar um elemento que deve ficar na posição n menos 1. Na hora que eu trocar, o vetor já estará ordenado. Aqui, gente. Temos esse vetor aqui. Vamos ver agora quem vai ficar na posição 1. É o menor de todos. Não é? Qual que é o menor aqui? É o 12 que está na posição 5. Então agora, o que eu faço? Eu troco o conteúdo da posição 1 com o conteúdo da posição 5. Tá? O 12 que estava aqui vem para cá, o 34 vem para cá. Está vendo? Estava assim e fica assim. Okay? Então, essa parte aqui do vetor não precisa se preocupar mais com ela. Eu continuo com um problema parecido, só que ligeiramente menor. Então agora eu vou selecionar quem vai ficar na posição 2. O menor aqui é o 27. Então eu vou trocar os dois de posição. Troquei, pronto. Os dois primeiros elementos aqui já estão na posição final. Estão em ordem e na posição final. Então agora eu vou repetindo. Qual que é o menor aqui? 34, tem até 2, 34. Troco, ele vem para cá, o 56 que estava aqui, né? Aqui, o 56 estava aqui, ele vem para cá. Agora aqui o menor é o 34 outra vez. Troco, o menor é 44, troco, o menor é 45, troco, e dessa vez eu ganho 2 posições de uma vez, porque se o penúltimo está no lugar certo, o último só pode estar. Ok? Então é muito simples, bem intuitivo. Eu vou rodar aqui então um programinha aqui de animação. Vocês vão encontrar isso no material desse módulo. Então tem uma série de programinhas lá que vocês podem brincar com eles. Primeiro, para entender mais os algoritmos. Segundo, os que se interessarem bastante, eles têm umas técnicas de manipulação de gráficos aqui com animação que, para os que gostarem, são bem legais. Sabe, são cheios de detalhes e tudo. Não faço parte de jeito nenhum do curso aqui, mas quem gostar pode dar uma olhada lá que vai aprender bastante coisa. Vamos pôr aqui 30 pontos para sempre. Bom, então aqui está o vetor que eu gerei. Tá bom? O vetor aleatório. Então agora aqui eu vou, primeira coisa que eu vou fazer é selecionar quem vai ficar na posição 1. Aí agora eu vou tentando descobrir qual que é o menor dentre todos aqui. Por enquanto eu aposto nesse daqui, depois eu substituo por esse, depois por esse daqui, e agora eu concluo que esse aqui efetivamente é o menor de todos. Tá? Porque eu comparei com o resto aqui. Então agora eu troco, tá vendo? O próximo caso aqui vai ser trocar. E esse aqui, tá vendo o verdinho gordinho aqui, já está na posição final. Agora então vou selecionar quem vai ficar aqui. Aqui é o mínimo que eu estou tentando, depois substituo por esse e substituo por esse. E acaba que esse aqui que é o mínimo mesmo, nessa parte. Agora eu troco, vou selecionar quem vai estar aqui, troco, vou selecionando, troco. Aí aqui eu chego até aqui e troco. Bom, aqui agora peguei um grandão também, vou substituindo, o menor é esse daqui. E assim vai, gente. Vocês estão acompanhando aí, né? Olha, rapidinho.
Gente, mas não tem muito mistério, não. Pega o menor, troca. Uma coisa muito intuitiva que a gente faria, por exemplo, para colocar cartas de baralho em ordem. Então, olha aqui, gente, como é que é o nosso algoritmo aqui? É uma função, tá, que a gente vai fazer, que é o melhor jeito de você fazer as coisas, quase sempre é uma função. Então, o que ele recebe de entrada? Um vetor. O que ele devolve? Um vetor também, que é igualzinho a esse aqui, mas estará em ordem. Tá bom? Então, entra um vetor, sai um vetor. Então, n é o tamanho de A, e para cá variando de 1 até n menos 1, nós vamos, aqui por enquanto aqui está só como comentário, tá bom? Selecionar a posição entre a índice K e a índice N, que contém o menor valor, trocar K é a posição para qual eu estou selecionando, tá bom? Aí eu varri o vetor, achei o menor de todos ali, o menor daquela parte, tá? Não é o menor de todos, senão seria sempre o mesmo. Então, o menor da parte que ainda não está ordenado. Aí eu acho aquele menor e troco o valor de AK com o valor na posição selecionada. Vamos ver aqui. Primeiro, como é que a gente troca valores de duas variáveis? Isso é uma coisa que é simples, depois que a gente sabe. Você tem, digamos que tem duas variáveis, x e y. Você quer atribuir a x o valor de y e a y o valor de x. Se a gente fizer x igual a y e y igual a x, o que acontece? Quando você faz x igual a y, o valor de x é perdido. Viu? Aí na hora que você faz y igual a x aqui, você está colocando em y o valor mesmo de y que você já tinha colocado aqui. Se você fizer o contrário, dá o mesmo. Se fizer y igual a x, depois x igual a y, mesma coisa. Então a solução para isso, que depois que a gente sabe é tranquilo, a gente usa uma variável temporária. Se vocês repararam, a gente dá nomes para variáveis conforme a função. Uma variável temporária é uma variável que tem uma aplicação num pedacinho do seu programa. Você chama aquilo ali de um temporário. E quase sempre a gente dá o nome de temp. Para quem for ler o programa assim, já sabe que aquilo ali é um temporário. Então o que a gente faz? Coloca o valor de x numa variável temporária. Atribui a x o valor de y e a y temp, o valor do temporário. Bom, então dessa forma que você consegue trocar valores de duas variáveis com o uso dessa variável auxiliar. Então, agora aqui, nós já vimos esse algoritmo que está aqui, que é para achar o mínimo do vetor inteirinho, achar o menor valor. Então, como que ele funciona? O n é o tamanho do vetor. Bom, o n é o que será o mínimo. Eu suponho primeiro que o mínimo é o primeiro elemento. Depois eu vou varrendo o vetor. Então, é uma função que encontra o menor valor presente no vetor inteiro. Então, qual que é a ideia? Eu vou apostando no mínimo, né? Aposto no primeiro elemento do vetor e vou varrendo o vetor. Cada vez que eu encontro algum que é menor ainda do que a minha aposta, eu atualizo o valor de n. Bom, que é isso que está aqui. Está vendo? Eu vou varrendo de 2 até n. Bom, se o m for maior do que um elemento, então o m não é mínimo nada não. Então eu tenho que substituí-lo. Então eu atualizo aqui o valor de n. Bom, quando chego no fim do vetor, eu encontrei aquele que está lá. Então, mas o que a gente precisa fazer? A gente quer achar uma coisa parecida com isso, mas ela tem como parâmetro extra uma que não é do vetor inteiro, senão a gente encontraria sempre o menor de todos. Então, é o menor da parte que a gente ainda não ordenou. E além disso, a gente quer saber a posição onde se encontra esse menor elemento. E nem tanto o próprio valor. Então aqui, com essa função aqui, ela nos dá as duas coisas, tá bom? Retorna dois parâmetros. O menor valor e o índice do menor valor, que eu estou chamando de IM. Então a ideia é que cada vez, como é que funciona? Isso aqui é quase igual ao outro. Primeiro, tem ainda esquerda e direita. Esquerda e direita é um ponteiro para o lado esquerdo, um ponteiro para o lado direito, e essa parte aqui, é nessa parte aqui que eu vou encontrar o menor elemento. E o IM é a posição onde se encontra. Então, qual que é a ideia? O algoritmo é igualzinho ao outro, só que ele vai de esquerda até direita, só um pedaço do vetor. E 2, a cada vez que eu atualizo o mínimo, o M, eu atualizo também o IM, eu anoto em qual posição que se deu aquela atualização do mínimo. Então, começa aqui, ó, quando eu faço M igual a índice esquerda, eu anoto qual foi o índice. Bom, então eu faço IM igual a esquerda. E aqui a mesma coisa, cada vez que eu for substituir o valor do mínimo, eu anoto em qual posição que se deu essa substituição. Eu faço IM igual a K.
Tá bom? Então, no fim desse loop aqui, o M vai conter o menor valor presente no vetor e o IM, o índice, a posição dentro do vetor desse menor elemento. Então, agora aqui a gente já consegue programar o select sort. Então, eu faço N igual ao número de elementos do vetor, e para cá, variando de 1 até N menos 1, eu chamo a função mínimo pos, tá bom? Para obter min e min, bom, o índice da posição. Depois faço tempo igual a índice k igual a índice min e a índice min igual a tempo. Ou seja, aqui eu estou trocando os valores das duas posições com aquele artifício, aquele truque da variável temporária. Qual é a complexidade disso daí? Da primeira vez, nós vamos selecionar o menor varrendo o vetor inteirinho, né? De 2 até n. Então, nós vamos fazer n-1 comparações. A comparação em si é uma boa medida para a complexidade de um algoritmo de ordenação. Uma boa parte do trabalho computacional está nas comparações, e ele é bom porque quase todos os algoritmos eles funcionam à base de comparações, e aí você consegue relacionar um com o outro. Bom, então o primeiro passo a gente selecionou o menor varrendo o vetor inteirinho, quase inteiro, menos a primeira posição. No segundo passo, eu vou fazer n-2 comparações, porque o vetor ficou um pouquinho menor. No terceiro passo, n-3. Então, a minha função de complexidade, gente, ela é O, né? É da ordem da soma do primeiro passo, que é n-1, mais n-2, mais não sei o que, mais mais 1. Tá? Que vai ser o do último passo, vai fazer uma única comparação. Então, essa é a soma dos inteiros de 1 até n-1. Tem aquela fórmula, você não lembra, gente? A soma dos inteiros de 1 até n é n que multiplica n mais 1 sobre 2. A soma dos inteiros de 1 até n-1 é n-1 vezes n sobre 2. n-1 vezes n sobre 2 é 1/2 de n2 menos n. Mas aqui a gente está falando de função de complexidade. Bom, gente, então, complexidade eu posso multiplicá-la por qualquer constante. Bom, então, se eu tenho um algoritmo que é O de 4n2, eu não falo O de 4n2 nada não, a gente fala O de n2, porque qualquer constante está aí para ser absorvida. Bom, então você fala O de n2. A outra coisa que a gente faz, também quando a gente trabalha com função de complexidade, sempre naquela ideia, a gente quer ter uma ideia do grande quadro, em vez de querer se atrever a preencher com muito detalhe, porque as coisas dão errado. Então, quando você tem uma função polinomial, por exemplo, você pega o termo dominante, que é o que vai ser importante quando o n cresce. O que a gente quer é a função de complexidade para a gente entender como que o tempo vai ser modificado, vai se alterar, à medida que o tamanho do seu problema cresce. Então, se você tem uma coisa que é O de 1/2, esse 1/2 vai embora, n2 menos n, esse n aqui a gente soma com ele também. Então, é O de n2. Cresce com n ao quadrado. De qualquer forma. É isso que fica de importante na análise desse algoritmo aqui. Ele é O de n2. Tá bom? A gente esquece de todos esses detalhes e fica com isso daí. Experimentalmente, eu fiz aqui sorteando diversos vetores, que eu sorteava e mandava ordenar, fiz isso em 2 computadores. Tá bom? O maior tamanho que eu peguei aqui foi de 5.000, e você veja que a curva é mesmo bem parecida com isso daí. Embaixo está n, tá bom? Aqui está o tempo em segundos, tá? Com 5.000 já estava na ordem de 90 segundos, 1 minuto e meio. Mas vocês veem que a curva aqui dos dois, tá bom? Esse com maisinho que é mais rápido, o outro mais lento, tá bom? Mas vocês veem que os dois têm uma curva característica aqui de n ao quadrado. Ou seja, se você dobrar o tamanho da sua tabela, você vai demorar 4 vezes mais para ordenar.